Irmãos, amém? Glória a Deus por essa noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Que Ele assim continue a nos abençoar, que Ele possa derramar da sua graça sobre as nossas vidas mais uma vez. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo 2 do capítulo 6. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler então. Tudo isso, capítulo 5, versículo 18, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Graças a Deus. Palavra do Senhor, nós vamos pensar nesse temazinho hoje sobre reconciliação. A graça de Deus sobre nós através de Jesus Cristo, que a palavra de Deus nos diz que Ele nos reconciliou consigo mesmo. Tudo isso provém de Deus, no versículo 18, a primeira parte aqui do versículo 18, tudo isso provém de Deus. Então, o que Paulo estava querendo dizer, então, tudo isso provém de Deus. Ele relata que uma nova vida com seus frutos bons e proveitosos, só é possível através de Jesus Cristo. Que, como diz a palavra, que através de Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então aqui nós podemos tirar uma palavra. Nós podemos perceber que fora de Cristo não existe nada novo. Tudo permanece do mesmo jeito, igualmente, igualzinho a séculos e séculos passados, séculos e séculos atrás. Então fora de Cristo, tudo permanece do mesmo jeito. Nada muda na vida daquele que está sem Jesus Cristo. Absolutamente nada muda. Então, o que Paulo estava querendo dizer, tudo isso provém de Deus. Nós vimos aqui a semana passada, e eu quero ler com você no capítulo 15 ainda, no versículo 15. No capítulo 5, versículo 15, diz assim, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. No versículo 17 nos diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Coisas novas não nos diz respeito somente à roupa, à fala, ao lugar que a gente anda, as novas companhias que nós passamos a ter. As coisas novas simplesmente não está relacionada apenas a isso. As coisas passadas, as coisas velhas não estão relacionadas à amizade simplesmente, mas diz
tem relação direta ao nosso testemunho interno, conosco mesmo, quando nós estamos sós, quando nós estamos em casa, e também externo, quando nós estamos com as outras pessoas. E quando nós estamos com as pessoas que até nem nos conhecem, porque aquelas pessoas que nos conhecem é fácil, mas o testemunho, a vida nova, ela diz respeito, veja que ela diz respeito a muito mais coisas do que simplesmente a maneira de falar, de viver, de vestir, as novas amizades, mas é um testemunho interno, é de dentro para fora. A coisa nova que o Senhor faz não é simplesmente tirar roupa, não é simplesmente porque nós levantamos a mão e agora somos novas criaturas. Não, é um caminhar, é um processo, é uma continuidade, é dia após dia, é nos sacrificando mesmo, é matando a nossa vontade, é esmurrando o nosso corpo, como Paulo escreve na primeira carta, capítulo 9, versículo 27, ele diz: eu pego o meu corpo, o esmurro e o reduzo à escravidão, para que eu, falando aos outros, não venha eu mesmo ser provado por aquilo que falo. Nova criatura, nova vida, coisas novas, está relacionada a muito mais do que simplesmente o levantar a mão, ou de trocar de roupa, ou de trocar das amizades. É tudo isso e mais o testemunho interno e o testemunho externo. Não é simplesmente o ambiente, não é simplesmente o mudar, mas é o testemunho que só o Senhor vê, é o coração que só o Senhor sonda, é aquilo que só Deus conhece de mim e de você. Isso é nova vida, isso é coisas novas, é fazer novas todas as coisas. Tudo se tornou, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e agora são coisas novas. Quando falamos, coisas novas. Quando nos vestimos, quando andamos, coisas novas. Mas quando nós estamos sós, simplesmente nós, sozinhos, também somos coisas novas. É um testemunho constante, permanente, contínuo, não é? Contínuo. Paulo está falando então de coisas novas, e a gente não pode esquecer de coisas novas, senão lá de trás, lá do pecado, lá do começo de tudo, onde o homem caiu, onde o homem pecou. Então a palavra de Deus nos diz que existem agora dois homens, um Adão e o outro Jesus. O Adão, que através dele entrou o pecado no mundo e fomos contaminados, toda a humanidade, todos que já passaram, nós que vivemos, os que ainda virão, todos foram contaminados pelo pecado de Adão. Mas a graça de Deus, como nos diz a palavra, que Ele reconciliou em Cristo nós, assim como em Adão o pecado destruiu a humanidade, em Cristo nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram. Se o Adão era terreno, esse novo Jesus é celestial, é espiritual. É o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, que muda. É o Senhor que é perfeito, é o Senhor que é criador, é o único que pode fazer o homem ser transformado. É o único que faz com que o homem seja ressuscitado do seu pecado. A palavra de Deus nos diz, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que o homem estava destituído da graça de Deus, estava separado, fora da graça de Deus. E é pela fé no Senhor Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes nos diz assim, diz que o pecado divide, o pecado desintegra e separa. O pecado provocou um abismo espiritual, porque separou o homem de Deus. Provocou um abismo social, pois separou o homem do seu próximo. Um abismo psicológico, pois separou o homem de si mesmo. E provocou um abismo ecológico, pois separou o homem da natureza, fazendo dele um depredador da natureza, ou então um adorador da natureza. Então o pecado destrói, o pecado desintegra, o pecado desmonta, o pecado mata. O homem é um ser em guerra com Deus.
pecado, quando afastou o homem de Deus, tornou-se o homem inimigo de Deus. O pecado tornou o homem o inimigo do próximo. O pecado tornou o homem inimigo até de si mesmo. O pecado é terrível. O homem moderno vive em conflito o tempo todo, nunca nada está bom. Se tem muito, quer mais. Se tem pouco, quer. Nunca está satisfeito com nada. Porque o homem sem Deus, ele não tem prazer em nada. O homem sem Deus, ele é solitário, ele é único. Ele tem um abismo profundo dentro de si, que é impossível que dinheiro resolva o seu problema. A única coisa que resolve o abismo do homem é Deus. A única coisa que sustenta o homem é Deus. A única coisa que permanece o homem, faz o homem que permaneça de pé, é Deus. Não existe outro ser que possa satisfazer o homem, senão Deus. Não existe outro. O pecado, ele nos confunde. O pecado, ele nos faz ser mais do que nós somos. O pecado quer mostrar que somos fortes, que somos altamente suficientes, que somos capazes de resolver. Por isso, para o homem ferido, cheio de ódio, insatisfeito e distante de Deus, a reconciliação é uma necessidade. Não existe absolutamente nada que vá satisfazer o homem, se não for a cruz, que através da cruz, Deus reconciliou o homem consigo mesmo, através de Jesus Cristo. A palavra reconciliação no grego, ela tem alguns significados. O verbo significa mudar. No grego clássico, era utilizado para expressar a mudança da forma, da cor e da aparência. No grego comum, que nós conhecemos como o grego koiné, adquire o significado quase técnico de trocar dinheiro ou mudar por dinheiro. Depois passou a significar especialmente a mudança de inimizade por amizade. Dessa maneira tem um significado de unir duas partes que estavam em conflito. Essa parece que nos encaixa aqui. No Novo Testamento ela é usada para descrever o restabelecimento das relações entre o homem e Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus. Interessante, amados, a ilusão do mundo em querer tornar o homem autossuficiente. O homem não precisa de nada, só precisa ser inteligente, ter um computador, ter uma sala, está resolvido o seu problema. Ganha dinheiro sem sair de casa, não precisa trabalhar lá fora. O homem é autossuficiente. É interessante, amados, como as pessoas são envolvidas, como as pessoas são preocupadas quando não conseguem ter o que o outro tem. Como as pessoas são preocupadas quando trabalham muito e não conseguem ter as coisas. Como um que chegou agora consegue ir lá na frente, já está lá na frente. Coisas que anos que passamos nós não conseguimos. E como nós nos preocupamos com os outros, deveríamos nos preocupar com o Senhor, em agradar a Deus, em buscar ao Senhor, porque é nele que nós encontramos paz. É nele que está tudo o que nós necessitamos. Enquanto o pecado diz, você é suficiente, você é bom, você não precisa de mais ninguém, Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Olha que contradição, que ilusão que o mundo nos provoca. Ah, irmãos, nós não somos autossuficientes em nada. Se não for a graça de Deus, nem os olhos teríamos aberto hoje de manhã. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos mantém vivos e de pé. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que tem nos abençoado, que tem nos ajudado. Aleluia.
O homem precisa se reconciliar com Deus. A Bíblia nos diz, lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, 23, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a reconciliação, ela é uma necessidade clara para quebrar essa barreira que existe entre o homem e Deus. No versículo 18, nos diz assim, tudo isso provém de Deus. Então, Deus é o autor da reconciliação. É Ele. É Ele. A iniciativa não partiu do homem, mas partiu de Deus. Eu e você, a gente nem sabia quem era Jesus. O povo dessa época nem sabia quem era Jesus. Os que viveram antes dessa época nem sabia quem era Jesus. Portanto, partiu de Deus. Partiu de Deus reconciliar o homem consigo mesmo. E nessa reconciliação, amados, nós estamos aqui reconciliados com o Senhor. Veja como Deus é tremendo. É o ofendido, é o machucado, é o magoado que procura aquele que o magoou, que o ofendeu. O homem foi quem magoou Deus. O homem foi quem ofendeu Deus. E Deus quem procura o homem. Deus quem procura o homem. É por isso que nós não somos autossuficientes em nada. Toda graça, toda bondade, toda misericórdia, todo o amor vem do alto, vem dos céus. Foi o Senhor que nos procurou. Foi Deus que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por todos aqueles que nele crê. Nós lemos lá no início, agora no início do culto, nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1 até o versículo 14. Ali está a história da vida de Jesus. O princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Estava com Deus desde o princípio, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, glória a Deus. A palavra ainda nos diz que ele veio para o que era seus, porém os seus não receberam. Mas todos, absolutamente todos, sem exceção, os que receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Esse direito de chamá-lo de Pai é o que nos conduzirá aos céus. Estávamos distantes, amados. Estava muito longe. O Senhor nos procurou. Jeremias capítulo 31, versículo 3, nos diz assim: o Senhor apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Jeremias estava se relacionando ao tempo em que o povo estava lá no Egito, quando o Senhor diz que a amei. Amou quem? Amou a nação de Israel, que estava lá distante. Lá tinha a promessa, mas estava lá, e o Senhor conduziu com mão forte e tirou de lá. 40 anos sustentando todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas. Ninguém trabalhava, o Senhor sustentando. Ninguém morreu de fome nem de sede, nem no calor, nem no frio. O Senhor sustentando o povo. Aleluia. Glória a Deus. William Barclay, comentando esse versículo, diz: nada havia diminuído o amor de Deus, nada havia tornado esse amor em ódio, nada havia desvanecido o anelo, o desejo do seu coração. O homem pecou, mas Deus continuou amando o homem da mesma maneira. Aleluia. Pela morte do Senhor Jesus na cruz, Deus anulou em sua graça o distanciamento que havia, o pecado causado entre Deus e o homem, para que todas as coisas, por meio de Cristo, sejam apresentadas de modo agradável a Ele. Aleluia. Jesus, ainda no comentário de William Barclay, Jesus não veio para abrandar o coração de Deus, mas veio para revelar o amor de Deus por nós. O efeito da cruz não mudou o coração de Deus, e sim o do homem. Era o homem que necessitava ser reconciliado com Deus, e não Deus ser reconciliado
com o homem. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aleluia. A cruz de Cristo foi o preço que Deus pagou para nos reconciliar consigo mesmo. A cruz é o maior mensageiro, o maior arauto de Deus, do amor de Deus para conosco. A nossa reconciliação com Deus custou-lhe um preço infinito, a morte do seu próprio Filho. Ele nos comprou, como nos diz Pedro, com coisas, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas foi com o sangue do seu próprio Filho. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 18, versículo 18 e 19. A reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado e não a causa do amor de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por amor de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, diz que foi por meio dele que se reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia, glória a Deus. Estou correndo, amados, porque a hora já se foi. Cristo assumiu o nosso lugar como representante e fiador. Ele pagou as nossas dívidas. Ele morreu em nosso lugar e abriu um novo e vivo caminho pelo qual chegaremos aos céus. Aleluia, aleluia. Ele é a base da reconciliação. Paulo diz assim que e nos confiou a mensagem da reconciliação. Antes ele diz o ministério da reconciliação. Então Deus é o reconciliador. Deus partiu dele. Então o ministério da reconciliação, Paulo estava se referindo a Cristo, porque só através de Cristo que nós somos reconciliados com Cristo. A mensagem, a palavra da reconciliação, não. Aí essa palavra nós temos, o Senhor nos deu essa mensagem, a palavra da reconciliação. Agora, a reconciliação, só Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Aleluia. Veja, o justo justifica o injusto. O versículo 19, ele nos diz que, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da salvação. Não estava levando em conta os pecados dos homens. Por quê? Porque o pecado, o meu e o seu pecado, os dos que passaram, dos que vivem, dos que ainda viverão, dos que ainda virão, foram colocados na conta de Jesus. Ele na cruz não tornou-se pecador, permaneceu santo, puro e perfeito como ele é. Mas a conta que era impossível que nós pagássemos foi colocada sobre ele, e em troca ele deu nosso tesouro, um amor infinito, algo que a gente não pode nem comparar, não tem como a gente medir o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Absolutamente não tem como a gente medir o que o Senhor fez por nós na cruz. Nós temos aquele exemplo de Filemon e Onésimo, não é? Aquela história que esses dias ouvimos a pregação aqui. Então, Onésimo feriu lá o seu senhor, tal, fez alguma coisa com ele, correu. Então o Senhor providenciou que Onésimo fosse capturado e preso e colocado na mesma cela onde Paulo, ou no mesmo ambiente que Paulo estava. Ele teve um encontro com Paulo, Paulo o converteu ao Senhor. Depois que ele estava convertido, depois que havia mudado realmente a sua vida, Paulo disse: agora volte ao seu Senhor.
Paulo então manda uma carta para Onésimo e diz: olha, se ele te causou algum mal, tu coloca na minha conta. E foi exatamente isso que o Senhor fez com nós. Deus disse através de Jesus: se você causou algum mal, coloca na conta de Jesus. Jesus pagou a conta por nós. Aleluia, aleluia. Finalzinho, versículos 20 e 21 nos diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Veja que coisa interessante, eu vou ler de novo para você entender. Portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo. Veja, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Que Deus maravilhoso é esse? O que é isso? Como é que pode? Como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode retribuir a Deus? O que é que a gente pode fazer pelo Senhor? Veja o que a palavra de Deus nos diz. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como Deus estivesse apelando isso através de Cristo. Por amor de Cristo, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós somos embaixadores. Embaixador é aquele cabra que ele mora num lugar, num país, e tem vários de fora aqui, e tem vários daqui lá fora espalhados. Mas nem os daqui que estão lá fora são de lá, e nem os de lá que estão, os de fora que estão aqui, são daqui. A mesma coisa acontece conosco. Nós não somos daqui. Nós somos apenas embaixadores. Porque a nossa morada não é aqui, não é na terra, não é aqui. A nossa morada é no céu. Portanto, nós estamos passando apenas um tempo aqui. Mas o nosso lugar de estadia final é no céu. Somos apenas um embaixador. O embaixador é um porta-voz apenas de uma nação. E nós somos porta-vozes do Senhor. Você é porta-voz do Senhor. Você é porta-voz do Senhor. William Barclay ainda falando a respeito comentando a respeito dos embaixadores, embaixador da época, o que teria isso no contexto da época. Ele nos traz um pano de fundo extraordinário sobre essa época. Nessa época da carta, as províncias romanas estavam divididas em duas partes. Uma parte estava sob o controle direto do Senado e a outra sob o controle direto do imperador. As províncias pacíficas, onde não havia tropas, estavam sob o comando do Senado. As províncias perigosas, que eram sede das tropas romanas, eram imperiais. O outro teólogo diz que esse mundo encontra-se rebelado contra o Senhor. No que se refere a Deus, o mundo é uma província imperial. Duas províncias, dois ambientes, um bem tranquilo, estava lá com o Senado, sem guerra, sem problema nenhum. O outro, estava lá as tropas romanas. O povo era rebelde, o povo era... Está lá as tropas romanas. Colin Clavos diz que Deus não apenas reconciliou o mundo consigo mesmo, mas também comissionou mensageiros para proclamar as boas obras, as boas novas do Senhor. Sabe o que acontecia? O Senado, quando estava para invadir uma terra, ou já tinha invadido, decidia então que uma região deveria se converter a essa província, enviava missionários que acertavam os termos de paz. Estamos para ver aí, Deus abençoe que nós vejamos isso aí entre a Ucrânia e a Rússia. Esses missionários eram responsáveis por atrair os homens e as famílias ao Império Romano. Como missionários de Deus, nós temos a missão de levar as boas novas ao mundo rebelde, que vive em guerra
desobediente. Esse é o nosso chamado, esse é o que o Senhor nos chamou para fazer. Todos quantos derem ouvidos ao chamado para arrependimento e a fé, experimentarão a alegria da reconciliação. Que privilégio, amados, nós temos de sermos chamados embaixadores do Senhor, emissários do Senhor. Versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6, seguindo aí a leitura, Paulo vai concluir esse tema, nos alertando para dois perigos. O primeiro é receber a graça do Senhor em vão. Veja comigo no versículo 1 do capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Depois de tudo que Deus fez, da morte de Cristo em nosso favor, depois do seu clamor apaixonado, como ele fez aqui, no texto que nós lemos aqui no versículo 21, portanto, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós não podemos negligenciar, meus amados, nós não podemos receber a graça do Senhor em vão. Deixa eu traduzir para você: nós não podemos ser crentes de brincadeira, nós não podemos ter uma capa de crente, nós não podemos negligenciar essa graça. Nós precisamos viver essa graça com sabedoria e entendimento. O outro perigo que Paulo chama, nós vamos ler e finalizar, versículo 2. Diz: portanto, ele diz, o Senhor, e Paulo escrevendo: eu o ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando, e que nós possamos ser encontrados pelo Senhor com a maior expectativa no coração de receber o nosso Senhor a qualquer hora, qualquer dia, qualquer instante, agora, mais tarde, amanhã de manhã, depois, semana, anos, 10 anos, 20, 100, não sei quanto tempo. Eu sei que o Senhor voltará. A palavra, ele disse que voltaria, e ele vai voltar. Então, Paulo nos alerta para esses dois perigos. Primeiro, que a gente não receba a graça do Senhor em vão. E o segundo perigo é adiar o dia da sua decisão. Se você está aqui hoje e ainda não provou o privilégio da graça de Deus, pense nessa palavra. Eu lhe convido a você ler esse texto outra vez quando você chegar em casa. E o Senhor voltará. Portanto, se você ainda não conhece esse Deus que virá buscar a sua igreja, não adie o dia da sua decisão. Diz assim a palavra: eu te socorri no dia da salvação. Estas palavras, elas se referem à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O tempo da salvação é a oportunidade dessa reconciliação com o Senhor, que teve início quando o Senhor ressuscitou. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Já estamos vivendo, viu, esse tempo. Já estamos vivendo esse tempo. Eu quero concluir. Então, tudo vem de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus provê para ele o agente da salvação, que é Jesus Cristo, seu Filho.
porque era impossível de outra forma ou outra pessoa fazer o que Jesus Cristo fez. Sem ter nenhum pecado, absolutamente nenhum pecado, sendo Deus, sendo o Criador, sendo o Senhor que controla todas as coisas, mesmo quando estava na terra, sendo Deus, sendo homem, não deixou de ser Deus, foi fiel, foi firme até o final. E Jesus Cristo, ele abriu um novo e vivo caminho. E através desse novo e vivo caminho, chegaremos aos céus. Amém? Lembre-se que o Senhor voltará. Logo o Senhor voltará. Não receba, portanto, a graça do Senhor em vão, mas honra o Senhor com a sua vida. A única coisa que nós podemos fazer é honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho. Amém? Deus então nos abençoe, irmãos.